Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Virgínia Luiza. Eu sou obreira na Jucum Sion, líder da ETED, e vamos para mais um Sioncast. E hoje nós temos mais uma convidada especial. Junto conosco é a Simone Carvalho. E aí, minha irmã, tudo bem? Prazer, minha gente, estar com vocês aqui no Sioncast. Espero que a gente tenha uma mesa excelente nesse dia. Que nervo! Gracinha, gente, é assim mesmo, toda divertida. Amo a Simone. Toda vez que ela vem aqui eu me divirto muito com ela. Muito bom. E aí, minha irmã, o que manda? Vamos lá, né, minha irmã? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua vida. Conta pra gente sobre você, sua família. Conta. É que é uma história longa, né? Mas vamos lá. Mas é divertida. Pai, nós somos uma família de 6 pessoas em missões, né, em tempo integral. Somos eu, Wagner e mais 4 meninas. Uma dessas meninas é a Nikiru, já é uma mulher, né? Já tá adulta, já tá vivendo a própria carreira dela em missões, né? Já não tá tão perto mais da gente, não tá vivendo tão perto, mas tá num voo muito bonito missionário, assim, né? Aprendendo a ouvir a voz de Deus e discernir aquilo que o Senhor tem para ela. E a gente tem a Sofia, a Laura e a Bebel, que são as mais jovens, né? Estão com a gente debaixo da asa e fazendo missões, né? A Wagner e eu, esse ano, fazemos 17 anos de casados. Acho que se for contabilizar todo o tempo que a gente está junto, vai quase uns 19 anos. Então, sim, é um amor, assim, jovem, né? Jovem, mas com muita intensidade de coisas, assim, né? Parece que a gente está junto há 60 anos já. Meu Deus. É muita coisa. Muito filho, né? Muito deslocamento também, né? A gente já moramos em vários lugares, já trabalhamos com coisas diferentes. Então, acredito que isso vai dando essa sensação de muito tempo, né? Muita experiência juntos e tal. E ele é um homem incrível, né? Menino... A gente se conheceu, era um menino amável e agora é um homem incrível, né? Assim, a gente tem servido juntos em missões desde 2009... Quando a gente foi fazer TED em Porto Velho, na nossa base da Jucum Porto Velho. Base incrível lá. E a gente fez, no primeiro semestre de 2009, uma TED clássica, não tinha foco, não tinha nada disso, era uma TED. E foi um tempo de muita restauração. O Senhor falou muito com a gente, alinhou nossos corações, como família, como casal. Na época a gente tinha só a Sofia bem pequenininha. E falou com a gente também sobre o nosso destino, né, em missões, foi alinhando os nossos talentos com a pregação do Evangelho e com os sonhos dele específicos para a nossa vida. Então, esse ano está fazendo 13 anos que a gente está em tempo integral em missões. Nossa. E estamos aí, queimando, e vamos para cima. Amém. Então, como você ficou sabendo que você foi chamada para missões? Foi bem novinha ou foi quando você casou com o Wagner e foi fazer TED? Foi bem novinha. Nossa, foi bem antes do Wagner. Eu tinha acho que uns 10 anos de idade e a gente tinha sido de igreja neopentecostal até então. Nesse período a gente estava transicionando para uma igreja mais tradicional. Mas eu carreguei uma dúvida que era... Assim, eu não conseguia acreditar que Jesus ia voltar. Porque era uma coisa que todo mundo falava, estava escrito na Bíblia, eu não sabia a idade bíblica, quanto tempo que as pessoas estavam falando aquilo, mas eu via que não estava rolando, né? E aquilo me incomodava muito, comecei a perguntar para todo mundo, todo adulto crente que eu conheci, eu comecei a perguntar isso. Até que, vou resumir, né? Senão fala aqui mais que o homem da cobra. Mas resumindo, o Senhor se mostrou para mim nas Escrituras, em um estudo bíblico que eu estava fazendo parte, eu descobri o que o Senhor estava falando em Mateus 24, né? Que grandes sinais aconteceriam, catástrofes, né? Tragédias, mas esses sinais terríveis ainda não eram o fim. E o fim ia se dar quando todos os povos, todas as etnias, todas as pequenas civilizações da Terra soubessem sobre a boa notícia da salvação, né? Que Deus se fez homem, morreu por nós e tinha essa promessa maravilhosa de vir nos resgatar, nos buscar. Então eu entendi que para ele voltar tinha uma condição, um condicionamento escatológico, né? Ele voltaria sim, era verdade que ele ia voltar, mas ele voltaria quando todos os povos da terra soubessem sobre a boa notícia. Sim. Quando a noiva tivesse totalmente formada por todos os povos, todas as etnias, então seria o momento do fim. Então eu entendi que faltava um trem para Jesus voltar.
E aí eu falei, mas é isso que falta? Pregar pra todo mundo? É isso que falta. Eu falei, rapaz, é isso que eu quero fazer então. Então não aconteceu nada, assim, não apareceu uma bola de fogo, não teve sei lá, um profeta, não teve nada disso. Eu entendi, assim, que eu queria que Jesus voltasse, eu queria que fosse verdade, apesar de eu estar desconfiada. Sim. Que não era verdade. Quando eu descobri que era verdade, tinha um único motivo que impedia que ele voltasse, eu falei, cara, eu quero funcionar nisso aí, eu quero trabalhar nisso aí. E eu carreguei esse desejo pra vida, assim. Queria. Era a única coisa que eu queria, assim. Sim. Ser missionária, né? Eu queria estudar história, porque eu amava teologia já, e eu acreditava que a história podia me explicar muita coisa. Também sempre gostei de gente, de humanidade, de culturas, de povos. Eu acreditava também que a história pudesse me elucidar. E aí fui estudar história também e tal. Tamo aí. Foi um desejo genuíno seu na volta de Jesus. Foi. Nem era uma coisa sobrenatural, assim, de chorar, Não, era... Poxa, eu sou crente, quero que Jesus volte. Eu era criança, pô. Eu lembro disso pensando o quanto tem do Espírito nisso, né? Porque é uma elaboração que eu acredito que uma criança... Apesar de poderosas as crianças, sim, acho que é uma coisa que se elabora muito bem sozinho, assim, né? E o Espírito me ajudou a entender isso, a desejar isso e a estar aqui para isso hoje, né? Teve muitos, assim, nesses anos em missões, tiveram muitos momentos de infidelidade da minha parte para o convite do Senhor para mim, para o meu ministério, para o meu destino. Várias vezes eu quis recuar, várias vezes eu recuei, várias vezes eu tolerei coisas que eu sabia que Jesus não queria. Então, assim... Hoje eu tô vivendo, assim, né, nesses últimos anos, um momento de muita graça, muito favor de Deus mesmo, assim, de me ver no lugar certo, fazendo aquilo que é a vontade de Deus e entendendo a minha parte na história dele. Então, amém. Tem sido dias maravilhosos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como diz a Bebel, né? Aleluia, amém. Bebel, minha filha. Meu Deus, a Bebel é lindinha demais. Nossa, Deus. Da próxima, traz a Bebel. Eu vou trazer. Vou trazer. Pra ela brincar com a gente. Ninguém vai sobreviver aqui a uma semana com a Bebel. A gente vai tentar, mas tá tudo bem. Isso. É juntar a Letito. Isso. E os nossos porquinhos da Índia. Isso. Tá tudo bem. Eu esqueci de falar que a Simone é líder da Jocum Chapada. Então a gente vai começar a fazer perguntas sobre como surgiu a base, a inspiração, como nasceu. Fala pra gente, por favor. Então, eu acho que eu acredito, né, que é muito importante para você entender o seu tempo na história, quem você é e o que Deus tem para você. É importante olhar a sua formação toda, né? E eu vejo ao longo da minha vida, assim, como crente, que o Senhor sempre me preparou para lidar com pessoas, né? Eu sempre fiz parte da comunidade de fé, eu sempre lidei com grupos, né? Era grupo de criança, grupo de adolescente, grupo de jovens, grupo de mulheres. Eu só não liderei grupo de homens, porque não fazia sentido, mas... Então, assim, a minha formação toda foi Deus me preparando para lidar com gente, com treinamento, com discipulado, todas essas coisas. Então, na Jocum foi muito rápido, assim, eu perceber que eu queria treinar missionários. Foi rápido. Na minha TED mesmo, eu percebi o que eu queria fazer, assim. Liderou a TED também? Então, nesse período não, né? No começo só servindo mesmo, liderando prática e tal. Só servindo como obreira. Mas em 2011, nós fomos para Brasília. E a gente foi para passar 4 meses, passamos 5 anos lá. E foram anos que a gente ficou longe do Ministério de Treinamento, assim, né? Eu liderei uma ETED lá em Brasília, mas realmente não era o ambiente propício para isso, para nós, aquele tempo lá. Quando a gente saiu para um tempo sabático, um tempo de reciclagem em Curitiba, em 2016, né? Um tempo de alinhamento, um tempo mesmo de ouvir a voz de Deus para os próximos passos, o Senhor começou a lembrar a gente, né? Através do discipulado também, através da palavra dele. Eu lembro da gente ter várias conversas com o Jimmy, ele pontuando, né? Pensando o que ele via, né? Os pontos de talentos, os dons que ele via nas nossas vidas, né? E aí ele foi nos ajudando e direcionando. E a gente foi entendendo que tudo aquilo que a gente desejava, que ardia no nosso peito para servir Jesus, que... os nossos dons e talentos, eles estavam muito inclinados para uma base acontecer, assim, né? Então a gente passou muito tempo orando sobre como, quando e onde, e o Senhor foi dando, né, aos poucos para a gente essas informações do céu,
Até que o senhor falou com o Wagner sobre Chapada dos Guimarães. Então, acho que em junho de 2017 eu tava grávida da Bebel. Sempre na história da minha vida eu tô grávida, né, em algum momento. Então, em 2017 eu tava grávida da Bebel, em junho. E a gente se mudou para Mato Grosso. A gente se mudou especificamente para Cuiabá. Porque a gente não tinha a menor ideia do que era o Mato Grosso. É o terceiro maior estado do país. E aí, generosamente, a base de Jocum Pantanal, que é a base de Jocum em Cuiabá, nos acolheu, nos recebeu, nos permitiu generosamente servir lá com eles durante mais ou menos um ano, enquanto a gente orava, se preparava e namorava com a cidade de Chapada dos Guimarães, né? De vez em quando a gente ia lá, orava, visitava e ficava sonhando, né? Nossa, que a gente vai morar aqui um dia. Sim. Olhava as casas e ficava imaginando qual será a casa que o senhor vai dar para nós, qual será o lugar onde a base vai acontecer, sabe como? Sim. Então, generosamente, na época o líder da base lá era o Rubens e a esposa dele a Cíntia, 2 maravilhosos, e eles abriram os braços mesmo e nos receberam. E lá nós passamos esse tempo de preparação mesmo, né, escondidinhos lá. E aí, em setembro de 2018, a gente foi pra Chapada. Foi como a realização de um sonho, porque eu tinha vivido a vida inteira para subir pra Chapada. E lá nós estamos, a base oficialmente hoje tem 3 anos e alguns meses. Sim. E já tivemos algumas ETEDs, a gente tem lá vários outros cursos, enfim. E a gente tem vivido um tempo de muito favor do Senhor, assim. Tem sido maravilhoso. Os melhores obreiros da Jocum estão na Chapada dos Guimarães. Olha. Eu acho mesmo. Eu acho que todo líder de base sente isso, né? Os melhores obreiros são os que estão ombrando comigo, que comem pacote de sal comigo, né? Isso. Eles que estão resolvendo problemas comigo, estão orando comigo, estão ouvindo Deus comigo. Então, eles são os melhores da Jocum. Todinhos são os que estão lá comigo. Olha, meu Deus, tá certo. Ela tem que falar. E os alunos nossos lá são os mais cheirosos, mais lindos também. Isso. Eles não vê o podcast. Salve! Eu sei que você fez uma escola de liderança, né? E você e o Wagner fizeram o planejamento. Quer falar um pouquinho sobre? Então, nós fomos para Curitiba. E foi até como a gente conheceu o Robson, né? E a Adriana, que são os líderes aqui de Jocum Sion. A princípio, a gente foi para fazer uma escola chamada Escola da Palavra Viva, que é uma escola que eu indico para todo crente na face da terra. Preste atenção, gente. Sério mesmo. Olha, eu não sei se eles recebem pessoas que não fizeram ETED, não sei. Mas se recebesse, todo crente devia fazer, porque assim, é simplesmente um tempo de delícias. É um tempo de você estar sentado na mesa com o Senhor, só isso. E Ele falando com você. É um tempo não de estudo da palavra, mas um tempo de meditação. Um tempo que não tem professores vindo toda semana te dar aula, mas o Espírito está ali te ensinando toda semana, sabe? Então, é um tempo maravilhoso. Se eu pudesse, eu fazia PV todo ano. Mas aí ia ter no segundo semestre a EPOL, que é a Escola para Obreiros e Líderes da Jocum. E, na verdade, quem foi inscrito nessa escola e ia assistir às aulas e tal, era o Wagner. A Maurizão. Só que acontece, eu fazia todos os trabalhos junto com ele, fiz o projeto junto com ele e sempre estava lá dando uma bicada nas aulas. Acabou fazendo a escola. A gente até liderava um grupo pequeno de casais, eu nem era aluna. Então, assim, eu sinto que eu participei, né? Principalmente da construção do projeto. Então, o projeto era assim, você escolhia, né? Ouvia Deus, escolhia e montava um projeto dificílimo, diga-se de passagem, de montar, com vários detalhes ali inflexíveis, de 5 anos. Então, você tinha que pensar e ser altamente preventivo sobre 5 anos do seu ministério. Então, você tinha que pensar coisas assim, e se acontecer isso? Como que eu vou agir? Então, você pensava em todas as possibilidades. O nosso projeto não é bem o plantio da nossa base. A gente construiu um projeto que era mais ou menos a construção de um movimento que tinha a ver com anunciar o evangelho, mas tinha a ver também com crianças em situação de vulnerabilidade, que era o que a gente trabalhava até então. Então, quando a gente fez esse projeto, a gente ficou mais alguns meses lá, que foi quando o Senhor foi elucidando tudo isso e tal. Eu creio que no projeto do céu, a gente devagarzinho tá alcançando os vulneráveis, né? Mas falta ainda uma coisa que nós colocamos nesse projeto que não se cumpriu,
que é trabalhar na área da saúde. Porque o Wagner... Eu não, gente. Não posso ser uma pessoa espirrando que eu saio correndo. Mas o Wagner, ele é da área da saúde mesmo, assim, né? E a gente tem na nossa base biomédica, a gente tem enfermeiro. Então, eu acredito que vai ter um tempo. Doula, que eu acredito que é uma coisa muito importante, né? Essa pessoa que ajuda uma criança a vir ao mundo de maneira amorosa, né? E tal, humana. Então, acho que em algum momento o Senhor vai convergir todas essas coisas pra gente ter algum ministério ligado à saúde. Não aconteceu ainda, mas eu acredito que vai rolar. Amém. Em algum momento. Vai sim. Aí foi assim que a gente foi. A gente não tinha um parente, não tinha um amigo em Chapada dos Guimarães, não tinha nada. E o Senhor deu. Hoje, assim, nós somos apaixonados pela igreja chapadense. Foi os pastores. Abraão, né? Foi. Saímos mesmo. E, ó, a gente estava muito bem obrigado em Curitiba, tá? Nós fomos acolhidos por uma igreja lá em Curitiba, em São José dos Pinhais, né, que é a região metropolitana de Curitiba. Uma igreja chamada Família. Pastora Dani, pastor Evert. E, na época, os pastores seniors, é essa a palavra, né? Era o pastor Davi e a pastora Juraci. São pastores incríveis até hoje, mas eu acho que quem está liderando a igreja agora são a Dani e o Veto. E, assim, imagina, eles acolheram a nossa família. A gente era meia dúzia de desconhecido e arrumaram um apartamento da igreja pra gente morar. Nossa. Então a gente nem ficou assim muito tempo dentro da base. Sim, olha, Deus provou pra nós que a igreja dele é maravilhosa mesmo, assim, sabe? Eu sei que muitos missionários, infelizmente, têm uma experiência negativa com a igreja, né? Mas não desista. Se você é missionário e você tem tido experiências negativas, não desista, porque a igreja do Senhor realmente é cheia de bondade, de glória. A gente tem aí um joio no meio do trigo, mas a gente tem que ter esperança. Sim. Enfim, e eles nos receberam, nos acolheram. A gente tinha um apartamento, a gente vivia bem, a gente podia servir a igreja do Senhor e estar em missões ao mesmo tempo. Então era assim, perfeito, sabe? Perfeito mesmo. Mas o Senhor chamou e a gente foi. E foi incrível, cada milagrão, meu Deus do céu. Coisa linda. Coisa linda. Olha, vamos falar um pouquinho sobre o foco da base. Pode falar sobre as suas escolas. O momento é teu. Pode falar das escolas. Vou vender o peixe. Vende o teu peixe. Ixi, eu sou ruim de vender peixe, gente. Se fosse depender de eu vender alguma coisa para viver, eu ia passar fome. Ai, Jesus. Mas vamos falar. Ó, então, nossa base tem 3 anos, como eu falei. Sim. Nós começamos com o ETED, como toda a base de Jocum, nossa escola de treinamento e discipulado, a escola do coração do Jocumeiro, eu acho. Porque todo mundo começa ali, né? Então, sempre queimou muito o nosso coração trabalhar com o ETED. Eu acho que essa é a nossa, sei lá, 5ª ETED nesses 3 anos. Uma ETED linda, uma ETED que traduz muito o tempo de Deus sobre a Chapada dos Guimarães. Você sabe que a Chapada dos Guimarães está no centro da América do Sul. Então, assim, é um lugar muito especial, fala muito do profético, fala muito de intercessão, fala muito de devoção, de adoração. E essa ETED vem muito sobre isso. E a próxima também. Eita! Próxima ETED já estamos orando. Acho que provavelmente na semana que vem já vão divulgar. A gente já tem o coração queimando por alguns lugares de prática, mas eu acredito que essa ETED a gente vai segurar. E vamos falar mais do que Deus está falando sobre o tempo teórico, né? Sim. Vou dar um spoiler. Vai. Deus tem falado com a gente sobre 2 coisas. O motivo de nós pregarmos o evangelho para os povos, estou resumindo horrores, mas o motivo de nós pregarmos o evangelho para os povos é que eles conheçam Jesus e adorem a Jesus. É o livro de John Piper. Que todos os povos comunguem em adoração a Ele e a gente possa viver o que está escrito em Apocalipse. Pensou? Meu Deus. Você pensa nesse dia? Não, só um encontro das ondas, aí aparece o pessoal de Icona e tem outras bases do Rio de Janeiro. Eu já fico assim imaginando o céu. O peito gela, assim, falta o ar. Eu fico com aquela cena de Apocalipse na minha cabeça. Coisa linda, né? Eu fico, meu Deus, só Jesus para fazer isso mesmo. Enfim, então é para isso que a gente prega o evangelho. Esse é o objetivo final, né? Da pregação do evangelho. Então essa ETED, ela tem esse coração de devoção e adoração e pregação incansável do evangelho, né? Então, o nome dessa ETED é ETED Maranata.
Eita! ETED Maranata. Presta atenção, hein, gente? Porque ela tem esse coração voltado pro fim, né? Sim. Nós vamos avançar, vamos apressar enquanto esperamos, para que a gente possa se apresentar junto com os nossos irmãos em adoração a Ele. Então a gente já tá orando, já vai sentindo o coração. Você não é assim? Sim. Você vai orando, você vai sentindo o coração da escola, já vai dando um ciricutico, fica imaginando os alunos que vão vir, Sim. o que eles estão carregando. Então é muito especial, tô muito, muito animada mesmo assim, com essa próxima ETED. Enfim, então a gente tem ETED, a gente tem um ministério que é também um seminário, por enquanto ainda é seminário, que é o Tição. Eu não sei pronunciar direito, eu acho que a pronúncia é Sião, que é Sião, né, se fosse ser em português, mas o nome do ministério é em hebraico mesmo. E esse ministério Sião, ele é um ministério que trabalha com técnicas sustentáveis. Então ele vai abordar permacultura, agrofloresta, biogás, energia limpa. Legal. Pra que tudo isso, Virgínia? Pra gente alcançar os povos com dignidade, e dignidade eu falo de moradia, de plantio, né, tem muitos povos, a gente já tem testemunhos de ministérios como esse, em lugares que as pessoas não conseguiam plantar por muito tempo. Então vem alguém com técnicas sustentáveis e começa a conseguir fazer o manejo daquela terra, Sim. semear e colher, como muitos anos não acontecia. Então traz dignidade, traz alegria, traz alimento. Também bioconstrução, que é a construção das casas sem uso de materiais que vão agredir a criação do Senhor, todas essas coisas. Então, estou resumindo, mas é um ministério incrível. Inclusive, as inscrições para esse seminário, que em maio, estão abertas. Então, se você ama a criação e ama as gentes do mundo, né, que precisam também de lugar para morar, que precisam comer, esse é um ministério de redenção que convida muitas pessoas, né? A gente também tem o SHIR, né, que é o Seminário de História Redentiva, que vai virar escola em nome de Jesus. Amém, Jesus. A gente está indo para a 4ª edição com o Seminário de História Redentiva com foco ou tema de governo, né? Então ele vai acontecer de 8 de agosto a 16 de setembro desse ano. Então o Seminário de História Redentiva, eu vou tentar achar um jeito de resumir ele. A história tem muitos relatos de coisas que realmente aconteceram, né? São coisas reais, mas nem tudo que é real é verdade. A verdade é uma pessoa. Então, o que a gente faz nesse seminário? Se ele for com foco, a gente vai olhar para o foco daquele seminário no contexto de história e vamos ver o que aconteceu e vamos pedir para a pessoa da verdade contar a versão dela para nós. E aí isso geralmente nos leva para lugares de muita adoração, de muita devoção, de muita cura também, de muita redenção. E se não a gente já teve 2 edições que foram introducionais. Então a gente tinha um pouquinho de história da igreja, um pouquinho de história da igreja no Brasil, história da arte, várias introduções. Então esse próximo foco é governo. Tá bem isso. E tem mais. Não vou me... Desculpa. A gente tem a escola de audiovisual para quem gosta da área de comunicação, cinema, produção de vídeo, todas essas coisas. E com certeza no primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter essa escola de audiovisual. Esse ano a gente não vai rolar, porque tá muita coisa. Mas com certeza no primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter escola de audiovisual. Estamos muito animados com isso. Primeiro ou segundo semestre. A gente está muito animado com isso. A gente tem o Construir, que é um ministério da onde o Sião saiu. O Construir é um ministério talvez inspirado no Home of Hopes, né? Que é um ministério de Jocum que constrói casas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, resumindo, é isso. E também ensina missionários a se prepararem, né? Porque tem missionário que vai, às vezes, para uma base e não sabe trocar uma lâmpada. Não sabe trocar um chuveiro, não sabe fazer uma massa para pôr uma parede de pé. São coisas que todo missionário acaba tendo que usar uma vez ou outra na vida. Então, também tem essa proposta do ensino para missionários, né? Do uso da construção civil e etc. Deixa eu pensar que se eu não estou esquecendo. Estava esquecendo. Vai começar esse ano o Seminário de Introdução Transcultural, CIT. Então, se você ama os povos, ama as culturas, seu coração queima pregar o evangelho nas nações, esse seminário é pra você. Bora, gente. Também. Isso. Eu acho que eu não tô esquecendo nada, não, Jesus. Se eu esquecer, o povo me mata. Pois é. Deixa eu pensar.
O Igor! Meu Deus! O Igor é o nosso... Tem outra também, né? O Igor é o nosso ministério que... Tem 2 ministérios que a gente tem na base que eles são para servir a igreja. Pois eu ia falar, eu esqueci. O Igor, a gente tem algumas vias de atuação com o Igor. O Igor para adolescentes, o Igor para a Igreja do Senhor aberto. Então, esse ano a gente teve a escola de férias chamada O Igor. Foi para jovens e adolescentes, foi... Gente, que especial ver Jesus se mostrando, né? Foi lindo de viver. Maravilhoso ver aqueles jovens recebendo mais de Deus. É uma escola de férias, né? Missionária mesmo. Eles vão pra rua evangelizar, tudo, mas eles passam aquele tempo recebendo. E a gente tem o Igor Conference, que esse é pra igreja geral. Sim. Inclusive, eu não sei quando esse podcast vai sair, mas, enfim, só pra dar o testemunho, tá. A gente vai ter como família Jocum Chapada um tempo de retiro de Páscoa que começa amanhã, à noite. E aí, no sábado à noite, a gente vai abrir para a igreja local ir lá e poder receber do Senhor com a gente. Vai chamar o Igor Conference essa noite. E a gente tem o Barnabé. O Barnabé é quando os obreiros da Jocum Chapada passam em torno de 10 dias morando dentro de uma igreja e servindo essa igreja em todas as áreas que a igreja necessitar. Então, mano, pronto. Legal. Eu acredito. E tem os ministérios de campo, que são o nosso serviço para o Pantanal e para a Igreja Pantaneira, né? A gente tem sonhado com o plantio de uma igreja numa região X, numa comunidade Y lá do Pantanal. A gente tem o nosso trabalho de fortalecimento e apoio à Igreja Bacairi. Meu abraço aqui para os meus parentes Bacairi. A gente também tem, agora começando um trabalho com os quilombos ali da Chapada. Enfim... E temos a nossa parceria com o Íris Global. A partir dessa parceria com a base do Íris lá na Chapada, a gente tem servido as comunidades e assistido eles no plantio de uma igreja lá. Bem, então é isso. Pronto. Acho legal. Que, nossa, pretende fazer outras escolas? Criar outras? Ai, menina, quero. Eu acho que o Senhor ainda vai dar alguma coisa pra gente na área da saúde. Gerando, né? É, acho que o Senhor vai fazer. E eu tô muito aberta, né? Assim... Se tiver algum obreiro sonhando com treinamento, pode vir em mim, que eu sou mais doida que você. Vamos montar essas escolas juntas aí, que vai dar certo. Agora eu aguardo ansiosamente pelo seu livro, tá? Ô, Jesus. Em nome de Jesus. Eu também. Não, mas vai rolar. Eu comecei a escrever, pô. Eu escrevi o que eu acredito que seja uma boa introdução, uma boa apresentação, né, do livro. O Senhor tem falado comigo. Não vou dar spoiler sobre isso, não. Mas o Senhor tem falado comigo, eu falei pra você. Mas demorou, porque eu não queria dar um passo sem eu ter certeza que era Deus, que tipo assim, que eu tava escrevendo porque era minha vontade, ou porque de tanto ouvir a galera falar. Sim. Então eu quis muito submeter isso ao Senhor, até que Ele veio e Ele trouxe o livro todo, assim. Então agora eu só preciso conseguir sentar e escrever, que eu acho que tá sendo o maior desafio hoje, é ordenar isso. Mas eu quero muito, a partir do segundo semestre, a gente voltando de Portugal, dar atenção, assim, priorizar isso, né? Sim, eu quero ler, tá? Amém. Eu vou mandar pra você, eu quero só ver se você vai ler. Gracinha, gente. A gente vai pra Portugal, né? Vou te encontrar lá. Quero só ver, Virginia. Eu vou pro sul e você vai pro norte, não sei como que vai ser esse encontro. Em Lisboa. É, no meio do caminho. Isso. E a gente vai pra liderar um time de prática, e quando eu voltar, eu quero... lidar com isso, assim. Sim. Acredito que lá pro final do ano, início do próximo, vai ter alguma coisinha aí mais sólida, assim, né? Sim. Tô animada. Então tá bom. Também tô animada. A Simone tá aqui dando aula pra nossa ETED sobre chamado e vocação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre chamado e vocação. Uau. Então, o que nós temos entendido como base de Jocum Chapada é o que eu tenho tentado levar para onde eu passo, né? E a gente tem entendido que o principal, uma das coisas, né, sobre a palavra vocação, é que a palavra mais aproximada do latim para vocação é vocare, né? E essa palavra significa chamado. Então, por definição, chamado e vocação são a mesma coisa, mas na prática da vida tem alguns entendimentos que a gente precisa ter, né? Então, a gente entende que o Senhor lançou sobre nós, a comunidade de fé cristã no mundo, os seus discípulos, um chamado de pregar o evangelho a toda criatura. Mas cada um vai fazer isso de acordo com a sua vocação, né? E tem também o chamado para uma vida integral ministerial, que é uma outra conversa.
Mas o que a gente tem entendido na Jocum Chapada, que eu tenho tentado levar para todos os cantos, é que o nosso principal chamado é habitar na presença do Senhor. Nosso principal convite, né, a principal coisa que Ele tem nos chamado é para viver diante da presença dEle. Qualquer coisa, qualquer ato, qualquer serviço para os santos e para o perdido que vier, vai vir com saúde, vai vir com graça e vai vir com poder desse lugar. Desse lugar onde você está face a face com o Senhor. Então, você pode ser extremamente talentoso, você pode ter muitas habilidades, sabe? Mas uma pessoa habilidosa e talentosa, longe da presença de Deus, ela não subsiste. Né? E a gente não vai para a presença de Deus porque a gente quer servir com excelência. A gente vai para a presença de Deus porque é o único lugar de vida que existe. É esse lugar da dependência, esse lugar da presença. E esse também é o lugar do deleite, é o lugar das delícias, é o lugar do desfrute. Então, esse é o lugar que vale a pena estar. Como missionários, uma das coisas que mais... Não é dinheiro não que tira missionário do campo, por exemplo, né, no nosso caso. É falta de habitar na presença do Senhor. Porque dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro, se você está com a presença do Senhor, se você está habitando, se você está numa vida de devoção diante dEle, você vai permanecer. Sim. Mas se não... Então, o primeiro convite é esse, é permanecer na presença do Senhor. E depois ir descobrindo, conforme vamos servindo a comunidade, nós vamos percebendo em que nós somos bons, quais são nossos talentos, quais são também os dons que o Senhor tem depositado em nós. Vamos juntando essas informações, vamos ouvindo a nossa comunidade de fé, aqueles que nos lideram, aqueles que nos amam, estão sobre nós, para juntar essas peças e entender para que o Senhor tem nos convocado dentro da grande comissão. Foi difícil para você entender estar diante dele? Menina, é difícil até hoje. O que é natural para mim é correr de diante dele. Infelizmente, né? Tem orações que eu faço e falo, Espírito de Deus, como eu sou burra. Porque assim, Deus é incrivelmente perfeito, santo, cheio de graça, de glória. Por que eu não corro para Ele, me agarro nele, me jogo em cima dele toda a vida? Porque tem uma burrice espiritual, física e emocional, que é humana, que é natural de mim, que é fazer o caminho contrário. Então assim... O que eu tenho buscado, mais do que disciplinas espirituais, né? Que funciona muito bem pra mim, né? Ter hora marcada pras coisas. Então, assim, eu tô percebendo que eu não presto mais pra orar e meditar à noite. Antigamente eu era boa, tô ficando velha, gente. Eu acho que essa é a prova da idade. Ai, Jesus. Então, assim, tirar um tempo pela manhã gostoso, diante da palavra, orando, sabe? Gostoso ali, falando com ele, deixando ele falar, calando a boquinha, deixando ele falar, né? Assim, a vida em comunidade em Jocum ajuda muito, porque a gente tem os tempos de devoção diários, a gente tem os turnos de oração, a gente tem culto, a gente tem as aulas que estão acontecendo o tempo todo, então, assim, ajuda muito, né? Sim. Mas mais do que ter esses momentos intencionais, tem a prática da presença, né? Sim. Que é você viver a presença de Deus no ordinário. É você ter temor do Senhor. É você estar consciente de quem Ele é e de que Ele está no ordinário também, né? Quando você está lavando uma louça, quando você está lavando uma roupa, quando você está no supermercado fazendo compra, falando com alguém, quando você está lidando com os filhos e com o cônjuge, é aí que vamos ver se é adorador de verdade. Sim. É aí. Então, é um desafio, sim. Infelizmente, não é uma condição natural. É uma condição de oração, de súplica e de também disciplina. Sim, constância, né? No lugar. Simone, agora fala pra mim, você entendeu o chamado, a sua vocação, a partir de que momento e como você introduziu a sua família ao chamado e à vocação? Porque eu vejo suas meninas tudo envolvidas. São crentes, graças a Deus. Menina, eu não sei não como que eu fiz isso. Então, desde eu tive muitas oportunidades, eu acho que isso facilitou muito, né? Eu era crente a vida toda em igrejas que eu pude liderar, em igrejas que eu pude dar aula, que eu pude ministrar, que eu pude cantar, que eu pude, entendeu? Que eu pude liderar de alguma forma. Então, acho que eu estava meio treinada já quando eu fui para Jocum e eu já sabia o que eu gostava. Uma coisa legal da vocação é que
ela se identifica com aquilo que você gosta de fazer, né? Pensou um cara que não canta nada bem, que quer cantar muito, que é o que dá prazer pra ele é cantar? Poxa. Entendeu? Ou um cara que canta muito bem, cheio de talento nessa área de música, mas ele detesta, ele não flui, ele tem pesar em cantar. Então, eu sempre percebi as áreas que eu fluía com prazer, com graça de Deus, assim, sabe? Naturalmente. E eu via que era liderando e ensinando. Então, foi muito fácil pra mim, assim. E o Wagner é um apóstolo, né? Ele é um cara que eu falo pra ele assim, amor, tô entendendo isso aqui de Deus, tal. Ele já pega um papel, faz, e ele constrói aquilo, entendeu? Entendi. Rapidinho. Eu não consigo construir, não. Eu não consigo nem fazer o desenho do mapa. Eu tenho que vir trazer meu coração pra ele, aí ele faz o mapa e ele constrói. Então, deu certo, cara. Foi assim que foi. E as meninas estão no meio. Então, elas vão, os filhos vão fazer... Ó, os filhos vão fazer o que você faz, viu? Então, assim, eu vejo a Laurinha se expondo, eu vejo a Laurinha adorando, eu vejo ela chorando na presença de Deus. Eu falo, cara, elas foram criadas nesse ambiente, né? Então, o que vai ser do futuro delas e tal, vai ser com elas e Jesus, mas a gente expôs elas ao ambiente da glória. Então, a gente espera que elas não sobrevivam sem esse ambiente, né? Amém. Então, foi assim. Não sei muito bem como que foi, não tem explicação, só uma Não, mas assim, né? com as adolescentes agora eu tenho um reio, né? Uhum. Se eu percebo que tá indo muito distante, assim, eu meto o laço, puxo. Não é físico não isso aqui, viu, gente? Deus me livre. Eu chamo elas pra conversar, oro, falo, vamos alinhar, o que tem pra alinhar isso aqui. Elas sabem. Mas no mais é expor. Exponha seus filhos ao ambiente da glória de Deus. Provavelmente eles não vão sobreviver sem ela. Amém. Dica boa, tá? Para os pais, pra gente que tá novo na missão também, porque meu sonho também, quando eu casar, ter meus filhos, também criar eles nesse ambiente, né? Que é o saudável e é o que deve ser feito. Isso. Agora vamos falar um pouquinho que você falou assim sobre o Wagner no apostolado. Vamos falar só um pouquinho assim, aonde você se encaixa nos 5 ministérios. É escola dominical isso aqui, né? Então, menina, eu acredito que por causa do Wagner eu posso apostolar. Porque eu tô nele, né? E ele tá em mim e eu posso apostolar. Mas eu sou um mestrezinho mesmo. Um mestrezinho ali. E por causa do Wagner eu acabo dançando no meio de outras coisas, né? Por causa do apostolado dele. Eu tenho, na verdade, quando falo de discipulado, eu vou ser bem sincera pra você. Eu gosto de discipular meus amigos. E eu gosto de ser discipulada por eles. Então, eu não sei bem como seria discipular num ambiente que eu não conheço a pessoa. Tipo um pastor, né? A pessoa foi domingo na igreja, você tem que ir na casa dela. Do nada, você não conhece a pessoa. Não é nem por... sei lá, falta alguma coisa pra mim, né? Então, assim, pra mim é fácil também o pastoreio, mas nesse ambiente onde a gente convive junto, onde a gente se ama, onde, sabe? Então... eu acabo indo para um pouco dentro do ministério pastoral, mas nesse sentido, sabe? De estar junto com os meus amigos na missão e trabalhar com eles. Então, dou suporte pro Wagner no apostolado e ele me deixa experimentar dessa aventura também, dos desafios, né? De desbravar coisas novas e tudo mais. Muito legal. Ó, só uma duvidazinha. Você é historiadora? Eu sou professorinha de história, né? Eu sou licenciada, eu fiz licenciatura em História. Então, eu sou professorinha de História. Essas aulas são bem legais, você vai contando as histórias. Sorinha de História. Isso. Agora, me fala, em Brasília, você executava o quê? Menina, executei um tanto de trem lá. Você quer falar inclusive, resumindo? pecado eu executei lá também. Porque acabou que eu perdi meu coração no tempo que a gente viveu lá, sabe? Infelizmente... eu trabalhei, sou muito intensa, né? Agora eu tô menos, tô ficando mais velha, né? Mais Para, sábia. Continua vivona ainda. Mas eu quero a sabedoria dos dias, assim. E eu a gente trabalhava numa casa de acolhimento para crianças indígenas que tinham sido vítimas de tentativa, né? De infanticídio, de violências, enfim. Da escassez de algum direito, né, que essa criança poderia ter. Então, eu trabalhava indo ao Congresso, fazendo lobby para um projeto de lei que esse ministério, né,
esse ministério levantou e lidava bem diretamente com política, assim, né? E com a área educacional, que era ensinar a pessoa sobre a questão indígena também. Sim. Então era mais ou menos isso que eu fazia. E essa intensidade do trabalho deixou meu coração muito distante da minha vida com Jesus, assim, e isso me causou problemas terríveis. Eu sofri uma redenção, assim, de Jesus, assim. Ele curou meus olhos, apareceu para mim, me limpou, me abraçou, me perfumou de novo, entendeu? Porque foram anos de muita entrega, mas eu estava me entregando para uma causa e esqueci o rei que estava sobre essa causa, entendeu? Então o Senhor me resgatou, me tirou daquele lugar, não tô falando do lugar físico, né? Me tirou daquele lugar de independência dele, de distância dele, e me alinhou nos braços dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bebel. Bebel. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Agora me fala quais são os próximos passos como família e missões, o que vocês estão planejando. Tem que perguntar o que o Wagner tá planejando, né? Porque onde a banda toca, eu vou atrás, né? Tá. Mas a gente tem entendido que nossa missão principal agora, até nos próximos anos, é deixar a base de Jocum Chapada bem estabelecida. A gente lidera com um grupo incrível, a gente não lidera sozinho, a gente lidera com mais 2 casais e uma moça solteira, porque é importante ter também, né, o coração e a visão do obreiro solteiro nesse círculo de liderança. Mas a gente lidera com mais 2 casais, assim, eles são incríveis, eles têm o coração mesmo da missão, têm o DNA de Jocum, são amorosos, são generosos e são cheios do Espírito. Então é muito fácil trabalhar com eles, muito fácil sonhar com eles, e a gente tem tentado ouvir do Senhor, né? Mas eu acredito que vão mais alguns anos aí. A gente está sonhando com o Jocum Chapada nos próximos anos. Meu coração queima muito por Europa. Não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E esse ano acabou acontecendo mesmo. Eu acredito que nada acaba acontecendo, né? Deus. Mas a gente vai liderar um prático. A gente vai passar 45 dias, né? Que é quase 2 meses, liderando um prático na Europa. E isso, assim, deve ser alguma coisa para aquecer nosso coração, para começar a orar, para daqui a alguns anos começar a planejar, pisar na Europa com mais firmeza, assim, né? Mas, eu acho que é isso que o senhor tá falando. Mas nossos planos a curto, médio prazo é investir tudo que a gente tem em Jocum Chapada. Amém. Aí abrir, tipo, não sei, braços, né, de Chapada em outros lugares, lá mesmo. Cara, a gente ama o Mato Grosso, né? O Senhor deu assim, muito amor, muito fogo, assim, pelo Mato Grosso pra nós. A gente quer mesmo, assim, treinar pessoas que amem o Mato Grosso e vão... É o 3º maior estado do Brasil, cara. Não faz sentido ter 2 bases, tem que ter mais, né? Então, a gente queria muito poder... Só tem 2? Só 2. A gente gostaria muito de poder liberar novos obreiros e dar suporte para eles abrirem bases em outras regiões do Mato Grosso. É um sonho. Amém. É um sonho. O Senhor chamou a gente para o Mato Grosso para treinar pessoas, para pisar nos campos não alcançados, para servir a igreja local. Então, eu acho que isso é possível se a gente estiver mais pulverizadinho. Então, eu creio e quero muito. Amém. Assim, que a gente possa enviar obreiros ali para o Mato Grosso também. Amém. Eu tenho esse desejo. Amém. Então, gente, nós chegamos ao fim do nosso Sioncast com a Simone Carvalho. Muito obrigada por esse Eu que agradeço, gente. Obrigada demais. Foi a lisonjeada. Foi maravilhosa. Lisonjeada. Obrigada. Eu que agradeço. Gosto muito de você aqui, você sabia, né? Eu gosto de você também, Virgínia. Eu gosto, mas agora eu quero ir lá na Chapada. Quero também que você vai. Nossa, vai ser uma alegria. Eu falo pros meus amigos, receber vocês em casa é sempre bom. Pois é, a gente tem que fazer alguma coisa. Você falou, Pois é. Vamos fazer assim, pra todo mundo ver. Não faz muito sentido, né? Assim, vai ser um intercâmbio interestadual. Ué. Vai ser legal, Robson. Pensa em alguma coisa, junto com o Simone. Robson. Mas alguém, não sei, pra gente fazer entre as bases. Fazer um evento interestadual. Em nome de Jesus. Vai ser legal. Vai ser sim. Nós somos os Charamanainhas. Eu gosto.
Muito obrigada. Que agradeço. Deus abençoe você. Obrigada por Amém. compartilhar conosco do seu coração, da sua família, da Chapada. Que o Senhor Amém. continue abençoando vocês mesmos. Amém. Aleluia. Amém. Ó, galera, Deus abençoe. então fica só mais uma dica. Nossa ETED Yeshua vai começar também dia 2 de maio, liderado pelo Rafael e a Milena. Ainda as inscrições estão abertas. No nosso Instagram tem o link, vai lá, clica e faz sua inscrição. E também dia 1º de agosto, a outra ETED Yeshua, liderado por mim. Vambora, as inscrições também tá lá, pode me chamar no meu Instagram, é Virgínia Luiza, você vai me encontrar lá, então manda mensagem no Jô com Sion, tá? Um abraço, muito obrigada.